Se o teu protagonista nunca comete erros, é amado por todos, tem um poder incrível e basicamente consegue tudo sem grande esforço. Se tu fizeres isso, tu até podes criar cenas incríveis. Mas tu não tens um protagonista, tu tens uma Mary Sue. Para quem não sabe o que é uma Mary Sue, era uma personagem do Star Trek e basicamente era uma personagem perfeita, digamos assim. Toda a gente gostava dela, toda a gente queria ficar com ela. Basicamente não há muito a dizer sobre ela, ela era perfeita, é isso. E o problema de tu criares um protagonista perfeito é que as pessoas não se vão identificar com ele. Então neste vídeo eu vou-te mostrar a diferença entre um protagonista perfeito e um protagonista bem feito, digamos assim. Vou ensinar-te técnicas que grandes escritores usam para conseguirem criar protagonistas fortes, que ao mesmo tempo sejam admirados pelos seus leitores, mesmo quando esses protagonistas fazem escolhas que são controvérsias. E o que vais aprender aqui é incrível porque tu podes usar para todos os teus personagens. Embora o vídeo seja mais sobre protagonistas, mas podes usar isto para literalmente tudo. E se ainda não me conheces, o meu nome é Bruno Barreira, sou um escritor de alta fantasia e o meu objetivo aqui é ajudar todo o tipo de escritores a conseguirem finalmente terminar o seu livro e publicar também. Mas então, vamos ao que realmente importa. Um dos grandes erros é o erro da perfeição. Muitos autores acham que para o leitor gostar do protagonista, ele tem de ser um exemplo de virtude, tem de ser alguém extremamente forte, e isso não é verdade. O leitor não quer exatamente alguém para poder admirar. Na verdade, o leitor quer alguém com que se consiga identificar, alguém com que ele possa sofrer em conjunto. E porquê é que o leitor não se vai identificar com alguém perfeito? Porque ninguém é perfeito. Ninguém consegue dar sempre 100% de si mesmo. Isso simplesmente não é humano. As pessoas não se vão identificar com o teu protagonista se tu fizeres isso. Se o teu protagonista já é perfeito, tu não estás a dar espaço para ele crescer, para ele ser melhor, para o leitor conseguir acompanhar o crescimento dele e sentir quase como se fosse um irmão que cresceu juntamente com ele. É estranho dar algum exemplo assim, mas é um bocadinho isso. Já um protagonista bem feito, ele até pode ter medo de avançar, mas ele avança porque ele precisa, porque ele tem coragem. Há ali uma falha humana, ele tem medo, ele descreve o medo, ele descreve a intenção que ele tem de voltar para trás, que provavelmente todos nós iríamos sentir. Por exemplo, estamos numa caverna a ouvir alguém que precisa de ajuda lá ao fundo, mas tu sabes que há criaturas ou monstros ali e tu precisas de sair dali o mais rapidamente possível. E se tu criares um herói perfeito, ele literalmente vai lá, salva e foge e pronto, está feito. Só que tu podes fazer a mesma coisa, mas fazeres com que o teu protagonista se debata entre vou fugir, não vou salvar, o que é que eu devo fazer, se calhar é melhor sair e ir buscar ajuda, se calhar é melhor entrar com cautela, e todas estas perguntas provavelmente nós iríamos fazer se estivéssemos naquela situação, e é exatamente isso que faz com que o teu leitor se consiga identificar com essa personagem. É assim que o leitor consegue, digamos, sentir-se amigo dessa personagem. Outra coisa que tu podes aplicar no teu protagonista e em todas as outras personagens é uma falha fatal. Nas tragédias gregas havia o conceito de Hamartia, não sei se é assim que se diz, mas é assim que se escreve. E basicamente isso é um erro de julgamento ou um traço de personalidade que leva o nosso herói ou protagonista à queda. E para tu teres um protagonista muito forte, ou seja, um protagonista bem feito, tu precisas de conseguir criar uma Hamartia. Mas isso podem ser várias coisas. Pode ser, lá está, um traço de personalidade, ele pode ser uma pessoa extremamente impulsiva, ou seja, ele age sem pensar para salvar quem ama, por exemplo, e depois acaba por causar uma tragédia ainda maior. Para o pessoal que gosta de ver animes ou que já viu animes, temos o exemplo do Eren no Attack on Titan. Ele é uma personagem extremamente impulsiva. Vão haver pessoas que vão gostar disso, vão haver pessoas que não vão gostar e vão haver pessoas que vão amar porque conseguem se identificar com o personagem. Outro exemplo pode ser uma personagem extremamente orgulhosa, ou seja, ele vai afastar todos os seus aliados porque ele acha que não precisa de mais ninguém e que consegue resolver aquilo sozinho e depois acaba por se dar mal. Ou, por exemplo, uma cegueira emocional. O teu personagem confiou na pessoa errada por inúmeras razões. Podia estar à procura de um poder para alguma coisa. Tens o exemplo do Anakin em Star Wars, que ele foi atrás do Imperador porque o Imperador disse que sabia uma maneira dele poder salvar a mulher dele. Então basicamente ele confiou
confiou na pessoa errada. Portanto, há assim várias coisas que tu podes aplicar para ser basicamente o tendão de Aquiles. Agora, um erro que também costuma acontecer, costuma ser muito comum, talvez ainda mais do que aquilo que eu disse no início, é fazer com que o protagonista sofra demasiado. Obviamente que se isso fizer parte da história, se for algo que realmente precisa de acontecer, ok, desde que tu justifiques isso muito bem, tudo bem. Mas tu não precisas de fazer com que o teu protagonista sofra constantemente para que as pessoas se consigam identificar com ele. As pessoas provavelmente vão ter pena dele, que vai ser diferente. Na vida real, basta basicamente uma pequena coisa quando somos mais novos para ficarmos transtornados ou para ficarmos com traumas para a vida toda. E isso é muito difícil de se curar. Portanto, um protagonista que está sempre a sofrer, sempre a cair, ok, está sempre a levantar, mas está sempre a cair, isso também não é humano. Acaba por ser um exagero que depois também não fica bem. E de certa forma, eu também já falei sobre isto noutros vídeos, tu vais te estar constantemente a repetir. Ou seja, o teu protagonista está a quebrar-se mentalmente e depois volta a erguer-se. E depois isso acontece uma segunda, uma terceira, uma quarta vez. Chega a uma altura que o teu leitor já fica do tipo, opa, outra vez a mesma história. Tipo, avança só porque eu já sei que ele vai ficar bem. Se tu estiveres a fazer isso constantemente, tu estás a tirar a atenção do livro, porque o teu leitor já sabe que é outra vez a mesma coisa, e tu estás a destruir várias oportunidades de quebrares o protagonista noutras fases do livro que talvez criasse mais impacto, não sei. Agora, como de costume, eu vou-te dar uma espécie de passo a passo para ver se o teu protagonista ou qualquer outra personagem que tu queiras avaliar, se ela está mesmo forte. Então, primeiro tu tens o teste do espelho. Basicamente, o teu protagonista vai-se olhar ao espelho e vai ter de conseguir identificar 3 defeitos que ele tenha. E esses defeitos não podem ser trabalhar demais ou ser demasiado bom. Isso não conta. Têm de ser defeitos como inveja, covardia, egoísmo, ou como disse há pouco, demasiado impulsivo, coisas assim. Agora, o teste do mérito. Lá no final do livro, ou muito mais para a frente, o teu protagonista conseguiu alguma coisa. Ele mudou ou continua a mesma pessoa. O que eu quero perguntar com isto é, se ele conseguiu alguma coisa, ele conseguiu porque lutou por isso, porque a sua personalidade foi mudando aos poucos, ele foi crescendo e eventualmente conquistou essas coisas, ou foi porque foi-lhe dado de mão beijada? Por exemplo, ele ganhou um poder incrível porque, sei lá, ele foi o escolhido. Não significa que esta coisa do ser o escolhido não seja bom. Só que se as virtudes dele não são realmente virtudes, ou seja, ele não teve de lutar para conseguir aquilo, então não é bom. Se uma personagem lá no final do livro está exatamente igual, tu sabes que ela não evoluiu. É fixe que as personagens estejam constantemente a evoluir, porque é como as pessoas. Nós nunca passamos pelo mesmo rio 2 vezes. E isto porquê? Porque nós estamos constantemente a mudar. Todos os dias nós crescemos, nós aprendemos coisas novas e, portanto, quando tu passas por um sítio, tu nunca mais vais passar por aquele sítio exatamente como tu eras antes. No dia a seguir, tu já és uma pessoa que sabe mais alguma coisa. Tu já não és igual ao que eras ontem. E eu vou-te dar outro exemplo. Se saísse agora um filme ou um livro sobre uma destas 2 histórias, qual é que tu ias preferir? Uma criança que nasceu num berço de ouro, cresceu sem grandes dificuldades e agora é um adulto estável e bem na vida e tem uma vida feliz. Ou uma criança que nasceu num sítio problemático, lidou com pobreza extrema, fez coisas imperdoáveis, foi castigado muito durante a vida e aprendeu aos poucos como é que podia ir crescendo e ajudar os outros, e hoje ele tem uma vida estável e é feliz. Das duas, qual é que tu achas que é mais interessante? E eu acho que a resposta é óbvia e tu percebes muito bem o porquê. No primeiro exemplo, não estou a tirar crédito a ninguém, só que tu tens uma pessoa que teve a vida mais facilitada, enquanto que no exemplo B, tu tens uma pessoa com uma vida completamente diferente, que teve de lutar, que teve de fazer por si, porque mais ninguém ia fazer. E se ele não fizesse, ele continuava na mesma vida onde nasceu. Ele teve de fazer alguma coisa. E o interessante, o que há de curioso nisso é porque nós ficamos, epá, o que é que ele fez? Ele fez coisas más, mas o que é que ele fez depois para se redimir? Como é que ele é agora? Como é que ele foi? O que é que o levou a fazer aquelas coisas? Quem é que ele era quando era criança? Quem é que ele
ele era quando estava a fazer aquelas coisas más, o que é que ele tinha na cabeça, ou seja, qual é que era a sua filosofia, como é que ele mudou. Há tantas perguntas e tantas coisas que tu podes explorar que acaba por ser muito, muito mais interessante criares um protagonista que realmente tem mérito, porque tu consegues dar, lá está, uma série de voltas e no final chegares ao ponto onde tu querias. No final os dois estão no mesmo patamar, só que a história para chegar lá é muito mais interessante numa do que noutra. Agora, o teste da consequência. Quando o teu herói ou protagonista comete um erro, alguém vai sofrer por causa disso. Se ele errar e tudo ficar bem, ficar tudo como estava antes, então ele não errou, percebes? Não aconteceu nada. Aquela escolha dele foi irrelevante. E porquê é que eu estou a dizer isto? Se tu criares consequências das escolhas do teu protagonista, ao mesmo tempo vais aumentar muito mais a tensão do teu livro, e isso já faz com que qualquer escolha que apareça seja muito mais tenso, não é? Porque tu sabes que vai haver uma consequência atrás daquilo, e ao mesmo tempo tu fazes com que o teu herói ou o teu protagonista tenha de viver com as consequências das suas ações. Se ele fez uma escolha para salvar alguém, ele fez com que outra pessoa morresse, por exemplo. E ele tem de viver com isso, ele tem de viver com aquele sentimento de culpa e ao mesmo tempo aquele sentimento de eu consegui salvar aquela pessoa, mas percebes? E isto também faz com que ele cresça, ele consiga, lá está, chegar àquele patamar do mérito, não é? Ou seja, voltando ao ponto 2, e também faz com que o teu leitor se consiga identificar com o teu protagonista devido às coisas que ele está a sentir. Não exatamente ao que ele fez, não é? Porque pronto, isso era mau se fosse assim, mas relativamente à parte sentimental. Todos nós já fizemos uma escolha que basicamente tivemos de escolher uma coisa e abdicar de outra, e às vezes não fizemos bem a escolha ou não tínhamos a noção de que estávamos a abdicar de outra coisa. Isto tudo no livro acaba tudo como se fosse uma espécie de metáfora, em que o teu leitor depois consegue mais facilmente, outra vez, identificar-se com o teu protagonista. Bem, e quarto é o teste da vulnerabilidade. Basicamente, tu tens de olhar para o teu protagonista e pensar, o que é que daqui eu posso tirar que faz com que ele fique totalmente indefeso? Esta é uma pergunta assim um bocadinho mais complexa e talvez difícil de responder. Tu podes pensar, o que é que o teu protagonista admira mais? Se tu lhe retirares isso, ele quebra. Mas se a tua resposta for nada, tipo, não há nada que tu possas tirar que ele caia, então tu tens um protagonista fraco. E eu sei que escrever um protagonista forte dói. Dói porque tu tens de fazer com que ele sofra, tu tens de fazer com que ele passe por mil e uma coisas para finalmente conseguir chegar àquele ponto que tu queres que ele chegue. Mas basicamente é isso que vai fazer com que o teu leitor chore quando o teu livro terminar, porque ele quer continuar aquela história, ele apegou-se tanto ao teu protagonista que quer continuar a vê-lo, basicamente. E se tu gostaste do vídeo até aqui, eu convido-te a subscreveres o canal, já me ajudas bastante. Convido-te a deixares um gosto, a deixares um comentário sobre o protagonista que tu estás a criar e já agora sobre a história também que tu estás a fazer. Eu sou extremamente curioso com isso, portanto, deixa aqui em baixo. Já agora, se tu gostas de histórias de fantasia, eu vou deixar também aqui um link para o meu Substack. Todas as semanas vais receber um excerto gratuito no teu e-mail e assim é uma maneira de não só leres mais um bocadinho, porque lá está, é um excerto do meu livro, mas também de aprenderes e conheceres um bocadinho mais do meu trabalho. Eu acho que por hoje é tudo, resta-me desejar-te umas boas leituras e vejo-te num próximo vídeo.